Estamos Bom, então tudo. boa noite a todos. Eu vou fazer um resumo, porque a gente não gravou antes, mas eu não vou repetir tudo. Mas tá bom. Vamos lá, senão a gente fica metade do webinar aqui na introdução. Boa noite a todos, super obrigada pela presença de vocês. Estamos aqui abrindo mais esse espaço, né, que é um espaço pensado e elaborado e organizado pela Elô, Cláudia, Kátia, eu e todas as tutoras, uma ideia da gente manter aí uma troca sistemática dessas questões mais específicas da integração, mas que obviamente se expandem para a terapia ocupacional, claro. Então é super legal a gente estar aqui mais num desses nossos encontros. Nós optamos por fazer um capítulo 2, né? A Renata deu um presente para a gente, né? Um webinar aí muito bacana sobre a interface do nosso trabalho com a escola e deixou um gosto assim de quero mais, né? A gente achou que dava para ter mais vários, mas a gente falou, não, pelo menos mais um a gente faz no sentido de dar um pouquinho, tentar dar um pouquinho de aprofundamento em algumas questões mais específicas da integração. Eu acho que a Renata ela fez uma fala muito bacana. Quem não assistiu, assistiu na gravação, né, no site da ABS, que também, né, é uma parceira nesse projeto, mas a Renata deu para a gente, obrigou, né, fez assim com muita delicadeza um chamamento para a gente olhar de uma forma mais ampla, né, as ações da gente. E esse essa troca, né? Essa troca, não, esse intercâmbio entre o geral e o específico, ele tem que existir cotidianamente. Você, sem o específico, sem aprofundar, a coisa fica superficial. E se você fica só no escrutínio de um detalhe ou de uma fatia, né, de um assunto, seja ela qual seja, de qual for, acho que você perde a perspectiva. Então, esses dois pontos, eles se retroalimentam o tempo todo. Eu, eu quero mais uma vez agradecer a Renata e eu vou começar, né? A gente hoje está dividindo aqui esse webinar em três, nós três aqui, então ninguém pode roubar o tempo da outra. Eu vou correr, se eu demorar, vocês me cobram. É, e eu vou começar só voltando um pouquinho, literalmente usando o slide, né, um resumo do que a Renata apresentou, a Renata Bertolozzi, né, que nos convidou, primeiro para fazer a reflexão sobre a prática. É isso. Nós temos que pensar o tempo todo sobre as nossas ações. É isso que faz com que a gente aprofunde mesmo, né? Isso que parece tão simples, que é a intervenção da gente, que parece simples, parece algo quase que só de prática mesmo, né? E na hora que você faz a reflexão, você se debruça sobre a teoria e aí você vê que parece simples, mas não é. Pensar que a escola, né, é um campo importantíssimo, né, de desenvolvimento dessa ocupação humana, né, que é, que é nesse espaço, né, que essa criança, muito mais do que um aprendizado acadêmico, ela faz um aprendizado da vida, né? Ela se prepara para a vida adulta, ela aprende sobre participação e inserção social, ela aprende sobre autonomia, sobre independência, sobre soltura. Então, é um espaço
importantíssimo da gente olhar, importantíssimo. E aí, quando a gente vai avaliar essa criança, como disse a Renata, a gente não pode esquecer disso, que a gente está diante de uma tríade: a criança, o contexto e as atividades que ela está lá, né, desenvolvendo. Então, a gente vai olhar para isso. E hoje eu vou tentar apresentar aqui um pedacinho de um caso onde foi feita uma avaliação e foi feito um olhar sobre a escola, porque essa era uma questão muito relevante para a família e onde estava tendo muito impacto mesmo na participação da criança. E aí, quando a gente vai avaliar, a gente não pode esquecer, né, que nem tudo se resume a questões de integração sensório-motora e praxis, que você tem que ter claro que essa criança pode ter problemas básicos de visão, de audição, né? Ela pode ter problemas de comunicação, ela pode ter dificuldades emocionais porque está vivendo uma situação de divórcio dos pais ou de alguma situação de estresse importante, essa criança pode estar com fome, ela pode ter privação, né, nessa coisa tão básica. Então, tem muitas variáveis. Mas a gente pensou para hoje, né? Eu pensei para hoje uma questão bem excluindo essas coisas, nós vamos olhar para os aspectos sensório-integrativos dessa menina, dessa criança. E a gente volta no tal do nosso DDDM, na ideia de fazer uma avaliação abrangente para que tenha uma consistência de análise dessas informações e, portanto, uma base sólida para pensar a intervenção. Então, já falamos disso, né? E a gente vai usar as ferramentas, né, que estão disponíveis, pensando nessa estrutura, né, nessa moldura, né, que tantos anos de pesquisa, tantos trabalhos foram indicando que são as tipologias mais comuns. Então, essa é a estrutura que a gente está lá se pautando, né? São problemas de percepção, são problemas de integração bilateral, de postural, ocular, são problemas de praxis, são problemas de reatividade. Bom, vamos pensar. Essa é uma menina que chega para avaliação pela primeira vez de terapia ocupacional aos 10 anos e 7 meses. Ela é grande já, né? Ela é grande porque é grande mesmo de estatura, e ela já é mais velha. Mas a família procura porque o irmão mais novo, com autismo leve, foi avaliado um ano e meio antes e a família começou a olhar para a questão da integração sensorial, a olhar para as questões de como as crianças, né, de como esse menino, né, tinha impactos funcionais por em função dessas questões, e começa a ter um olhar sobre essa menina que, em princípio, não teve nenhum problema de desenvolvimento, nenhum atraso, mas que por volta de 6, 7 anos começa a ter algumas dificuldades na escola. Ela passa por uma avaliação neuropsicológica que aponta um risco para déficit de atenção, ela faz um processamento auditivo que indica alteração e a família, né, pergunta: bom, será que tem questão de integração? Eu falei: vamos ver. Uma família que mora em outro estado vem para avaliação. Julho agora veio para avaliação. Como tinha uma questão muito presente na escola, as dificuldades de participação na escola, a gente optou por fazer o EASY e fazer o SPM Escola, né? Fizemos uma primeira entrevista, a aplicação, né? Deixamos o teste para ser respondido pela professora principal, coletamos as informações e uma devolutiva apontando algumas sugestões, discutindo possibilidades de adequações, de facilitações, para como um caminho
para ser seguido, modificado, adaptado pela terapeuta que vai assumir o tratamento. Essa criança, né, essa garota aí já adolescente, né? Ela fica o dia inteiro na escola, faz aula de reforço, tem um nível de adaptação para fazer a prova individual e tal. A escola traz queixas que a gente vai ver, tem algumas interações, ela ficou muito mexida com o diagnóstico do irmão, e ela tem uma paixão por dança. Ela faz 3 vezes por semana dança, dança moderna, ela enfim, esse é o grande, essa é o grande paixão dela e motivo de muito orgulho para ela disso. Gentil, comunicativa, alegre, adora dançar, adora brincar, né? Ela tem alguns desafios, tanto em casa quanto na escola, que são: ela é desorganizada, ela tende a não fazer as atividades até o fim, ela larga as coisas pelo caminho, ela demora muito para pegar no sono, a mãe, apesar dessa idade, acompanha ela toda a noite até ela pegar no sono, ela é inquieta, tem uma inquietação motora, tem uma dificuldade de manter o foco e tem letra ruim, né? Bom, eu vou correr aqui um pouquinho para dar tempo para a gente pensar o que talvez seja mais o foco de hoje, mas ela foi muito colaborativa, né, na avaliação, ela manteve um razoável nível de atenção, mas ela se cansou muito, ela precisou ter uns intervalos para poder ter um rendimento bom no teste. Ela se cansou fisicamente, o alerta caía, o corpo já, né, perdia um pouco a capacidade de retificação, de vencer aí a gravidade. Ela, já desde o começo, fez umas exibições de dança, até uma dança moderna, assim, uma coisa meio serpenteante, assim, onde já se observava uma frouxidão ligamentar, né? Um espacate fácil de fazer, então isso tem uma vantagem lá na dança moderna, mas já dava para ver ali uma certa dificuldade no controle mais refinado dos movimentos. No teste deu para ver que ela usa a mão direita como dominante, segura o lápis com padrão de preensão não muito bom, né? Uma hiperextensão de falange distal, um espaço mais diminuído entre polegar e indicador, um esforço, uma elevação de ombro, uma fixação, né? E a mão contralateral apoia de forma sistemática. Não demonstrou nenhum incômodo com os estímulos durante o teste e nem na parte de reatividade. Esse é o gráfico, né, do EASY dela, então eu vou passar meio rapidinho, mas onde se vê uma grande dificuldade no controle óculo-motor, dissociação, né, olho-cabeça, localização rápida, no nistagmo está ok, controle postural e equilíbrio tão ok, integração bilateral muito difícil, não, fazer movimento com fluidez de forma integrada foi difícil. Ela vai bem no teste de posição joint position, posição da articulação, mas ela vai mal no teste de força, tanto no lápis de cera quanto na garrafa. Ela vai mal, né? Ela sai do parâmetro normativo para o teste de localização tátil, para o teste de desenho, né? De desenho, mas ela vai bem quando ela tem que parear peças tridimensionais. Então, quando ela pode manusear e tal, ela detecta com acuidade, seja em mão, seja em boca. Ela falha em praxis de postura, né? A capacidade de imitar posturas ou a capacidade de sequenciar movimentos. Ela
tem um resultado bom no teste de praxis sob comando verbal, apesar do teste lá de processamento auditivo, ela vai bem, e o que a gente tem que também lembrar é que esse é um teste onde ela adota a posição, mas a qualidade, sequência, isso nada, não tem esse crivo sobre esse teste. Ela vai muito bem em ideação, ela se sobressai além do típico. E ela vai mal na praxis ocular, o que já era um pouco esperado, né? Porque ela tem uma dificuldade até do movimento. Visão, né? O teste de busca visual, ela vai bem, mas vai muito mal no desenho. Quando ela tem que juntar essas informações visuais, proprioceptivas, táteis, para seguir um traçado, ela vai muito mal. Mas ela vai bem em construção e vai bem em localização auditiva. Kátia vai me dando aí quantos minutinhos só para eu não. Bom, as respostas da escola vão muito na direção do que o teste apontou. E isso foi muito interessante, porque o SPM Escola convidou essa professora para olhar para essas coisas nessa perspectiva, que eu acho que talvez isso seja o mais interessante dessas entrevistas, é você pôr esse binóculo nessa interlocutora e nesse entrevistado, né? Porque ela, ao responder os testes, ela conseguiu observar, por exemplo, que ela se balança muito na cadeira, que ela é inquieta quando sentada na mesa, que ela não executa as tarefas de forma consistente, quer dizer, isso tudo que de alguma forma, se relaciona com as dificuldades mesmo de participação e que foram vistas no teste. Ela é uma criança que, apesar de ter se saído bem no teste de equilíbrio e no teste de controle motor, ela tem muitos indicadores de que o sistema vestibular dela não está funcionando muito bem. E aí a grande questão que fica é: será que ela foi bem nesses testes porque ela dança faz tanto tempo? Ou será que ela quis dançar porque ela era boa nisso? Muito provavelmente ela melhorou essas capacidades dela pela sistemática e contínuo treinamento que ela faz na dança mesmo, né? Mas ela tem dificuldades em se manter na verticalidade, ela tem um alerta que cai, ela tem uma dificuldade com esse ciclo circadiano, ela tem dificuldade em interação bilateral, em função oculomotora, então tem aí indicadores, né, de que esse sistema realmente não dá para ela a informação suficiente para se manter estática por mais tempo nas posições. Então, a hipótese é de que ela se mexe mesmo para fazer a ativação desse sistema. Ela também tem dificuldade de praxis. Então, uma outra hipótese é de que talvez essa dificuldade de planejamento, de execução, né, dê para ela essa certa ansiedade, ou repercuta numa certa ansiedade, numa certa dificuldade de se manter mais parada, organizada para as tarefas. Ela é realmente desorganizada com os pertences dela, e a hipótese, né, a escola percebe isso também, se ela não esqueceu a mochila, algumas coisas da mochila fatalmente ela esqueceu, ela se desorganiza dentro do material lá de pegar o que vai pegar, o que não vai, enfim. E a gente levanta a hipótese de que as falhas em termos de sistema tátil, em termos do controle de força, em termos do planejamento, dificultam, né? Ela não tem componentes básicos para ter uma consciência corporal, um esquema corporal sobre o qual ela consiga planejar essas ações, e isso tudo dificulta, né, a praxis dela e dificulta ela se organizar nessas tarefas todas. Bom, a letra ruim, que é muito, né, nosso arroz com feijão, né?
E ela realmente, né, a escola percebe isso, ela não segura o lápis direito, ela se cansa, ela não dá conta de fazer, a qualidade é ruim. E a hipótese que a gente levanta é que esses elementos todos, seja a percepção tátil, né, da informação desse lápis, ou de quanta pressão se coloca, né, para se manter esse instrumento, ou de como essa mão estabiliza a folha, ou de como se inicia essa série de movimentos para uma escrita, de como isso impacta essa habilidade. A gente exclui, né, o aspecto isolado do visual, porque realmente ela foi bem no teste, o que fala mais fortemente ainda nesses outros elementos. Então, a nossa tarefa foi um pouco discutir aí com a escola como é que a gente ajuda, né? E não tem uma fórmula pronta, né? E a ideia não era essa, a ideia era começar um bate-bola com a escola, fizemos duas reuniões, uma primeira e depois na devolutiva, e pensar junto como é que a gente pode ajudar enquanto terapeuta essa escola, né, essa professora, esse ambiente a tornar a vida dessa criança melhor, né? Como a gente pode ajudar a tornar a vida dessa família melhor, porque a família sofre muito, né? Quando a criança tem problemas na escola, uma família inteira sofre, a criança sofre e a família também. Então, uns pontos que a gente, né, na devolutiva, essas coisas são explicadas, eu acho que essa é uma das funções, quando você põe para a professora essa perspectiva do que é que está acontecendo, de quais são os componentes subjacentes dessas dificuldades ou até dessas habilidades e como que a gente pode pensar. Então, o primeiro elemento foi pensar assim, como é que a gente melhora essa autoestima dessa menina, o autoconceito dela? E aí, essa esse insight sobre essa capacidade toda dela de ideação, essa habilidade dela de dança, trouxe aí algumas ideias para a professora de como que ela pode, de repente, estar levantando com ela algumas possibilidades de fazer listas, de organização para algumas tarefas da classe, para as festas comemorativas, até de criar um show de talento lá com os pares, porque também havia uma dificuldade aí, na interação social. Algumas coisas foram pensadas para ajudar essa criança a se manter mais tempo estável na carteira. Então, foi criar mais intervalos, e aí a gente pensou, né, junto com a professora, que o intervalos, pequenos breaks, seria bom não só para ela, mas para a classe inteira, né, porque nessa idade não é só todas as crianças se beneficiam disso, né? Ela poderia assumir algumas funções como distribuir materiais, pensar na possibilidade de que a criança pode fazer trabalho escrito não só na posição sentada, mas que ela pode em algum momento fazer isso em pé, né? Então, foram algumas sementes jogadas aí, conversadas, né? Algumas estratégias, por exemplo, na própria mochila, como alguns enfeites com elástico, que ela pudesse usar como uma estratégia quando o alerta cai, quando ela está perdendo um pouco a percepção do próprio corpo, sem necessariamente ter que ficar se levantando, né? Pensar que o recreio é sagrado, né? Olhar como é que estão as interações para tentar promover algumas atividades motoras interessantes nesse recreio e algumas possibilidades de lanche, como alimentos crocantes, alguns snacks que ela pudesse usar para aumentar o alerta. Em termos de organização, o que se pensou foi realmente num tutorial de mochila, né? E até fazer com ela um tutorial, né? Porque entende de computador muito melhor que a gente. Então, fazer um filminho planejado com ela, como é que organiza essa mochila. A mãe falou: mas ela não dá conta. Não dá mesmo, não dá conta,
a gente precisa monitorar isso junto com ela um tempo, né? Inicialmente pode ser diário, depois de cada 2 dias, depois uma vez por semana, mas há que se revisar essa mochila por um tempo até essa criança como uma ajuda mesmo, ela é difícil para ela, né? Então a gente pensou no tutorial, pensou em pastas coloridas para facilitar a organização, né? E até dela ir percebendo essas preferências dela ou as necessidades sensoriais dela para conseguir se organizar melhor nas tarefas. Em termos de letra, né, o que se pensou que é necessário realmente é uma observação em sala de aula, para saber o volume, posição onde ela está sentada, né, posição da folha, né, na folha, ou do caderno na mesa, enfim, todas essas variáveis que são importantes para o desempenho do grafismo. O que se pensou é que, pela avaliação, cópia de lousa não é uma boa opção para ela, então, se tiver um volume, uma coisa para ser cópia, que seja de um papel do lado e não que envolva esse movimento todo, que se tiver que ensinar alguma coisa para ela, ela se beneficia melhor de instrução verbal do que de demonstração, né? Porque para ela, a praxia postural é muito difícil. O que se conversou com a escola também, né, com a professora, é que há uma escolha, né, fatal, quantidade e qualidade. Se a lousa está cheia de conteúdo para escrever, não vai ficar bom mesmo. Então, talvez menos e com exigência de qualidade, né, porque aí você mantém também esse desafio para a criança. Eventualmente, se pensar em parâmetros visuais no caderno, né? Uma pauta mais colorida, um parâmetro mais definido, né? E em terapia, eventualmente, testar algum tipo de adaptador, né? Para ver se isso traz algum efeito na medida em que ela tem uma percepção tátil ruim, não tanto para corrigir, isso está bem consolidado, né? Mas às vezes para tentar dar um input tátil um pouco diferente. E eu, na minha prática clínica, nessa idade, muitas vezes, quando a queixa de escrita, eu faço a avaliação de escrita, né, da McMaster, que é uma avaliação canadense, que eu acho que ajuda, ela é traduzida para o Brasil, para o português, né, um trabalho aí da Lívia, mas ela ajuda, porque dá um parâmetro de letras por minuto, aquela coisa assim, que às vezes a escola é tão rígida que a gente fica até sem parâmetro. Então, eu acho que ela me orienta, então é uma sugestão. Enfim, finalizando aqui para não roubar todo o tempo, a ideia, né, foi fazer um primeiro contato, os primeiros contatos com a escola, mas mostrando o quanto o terapeuta com o professor podem manter trocas regulares, pensar estratégias, fazer avaliação de eficácia dessas estratégias e pensar, né, informar esse professor que a incidência de problemas de integração vai de 5 a 16% na população geral. Então, provavelmente lá na classe tem mais gente, né, com problema de integração. Se ela ajuda essa menina, ela ajuda outros que talvez nem tenham sido diagnosticados, né? Estabelecer com a professora medidas de desfecho mesmo. Claro que essa criança teve uma indicação de terapia, mas tem um trabalho específico ali de ajuda a curto prazo na escola, uma ajuda de emergência, né? E a literatura mostra que quando TOs e professores trabalham junto, isso facilita o sucesso do estudante numa uma variada área de desempenho. Para acabar mesmo a minha fala, que eu acho que a gente é advogado, a gente tem que advogar mesmo pelas crianças, pela possibilidade de se olhar as questões sensoriais e as necessidades, as idiosincrasias que as crianças têm e que
não podem ser negadas. Isso é o atávico, é o mais atávico de um ser, é o que ele sente, como ele sente. Defender o espaço de brincar. O brincar, paulatinamente, está sendo diminuído, tirado. As famílias falam, não, ele vai na escola e depois tem curso disso, disso, disso. Que ele fala, não tem, né? E aí eu acho que o Peter Gray é uma referência mesmo, tem muita coisa escrita que fala o quanto uma brincadeira, um brincar autodirigido, sem lição, sem instrução, né? É necessário. E defender que a gente tem que. As crianças não podem ficar sentadas, não podem ficar sentadas. A Organização Mundial de Saúde já falou que não pode ficar muito tempo sentada. Outro dia, a escola do meu neto, que graças a Deus não podia celular, veio com uma novidade. Não, pode ir no recreio, porque assim eles brincam. Foi uma facada no meu coração. Que brincar de quê? De celular no recreio. Era o único momento em que eles podiam brincar. A escola me faz uma dessa, né? Então, a gente está vivendo esses tempos, infelizmente. E nós vamos ter que ser o bastão da defesa. Super obrigada aí. Desculpa as meninas se eu Imagina. roubei muito tempo. Até pegando o gancho aí da Tina, eu vivo numa bolha, né? Alguns de vocês já me conhecem, mas eu sou de Olambra, né? Então eu vivo numa bolinha, tá? Bem diferente de outros lugares. Mas nessa bolinha eu consigo fazer algumas mudanças. E uma delas é palestras gratuitas para as escolas. Eu vou lá nas escolas, eu vou falar da importância do movimento. Então, é esse negócio que a Tina tá falando aí, né? Você lutar, né, por nossa área, lutar por essas crianças, porque realmente tudo que está sendo feito é tirar e não agregar, né? E é muito legal, porque hoje eu recebo crianças puras de integração sensorial, na verdade, é, que vem, que os próprios professores falam, viu, Kátia, eu não sei não, mas olha, essa criança é bem agitadinha, será que não é um vestibularzinho aí? Você não pode avaliar? Então, poxa, que legal, olha só, né, que olhar que ela está tendo, né? Então, eu acho que isso é super válido, a gente realmente tem que fazer parcerias com essas escolas, né, porque eles precisam estar junto com a gente para um melhor fechamento aí, né, para o melhor, enfim, para ajudar melhor essas crianças. Então, eu venho aqui mostrar para vocês um caso de uma criança que essa parceria deu super certo, tá? Então, eu vou tentar ser rápida. Vamos ver como é que eu vou conseguir isso. Ô, Kátia, eu estava aqui pensando, já como são 8h40, acho que você podia apresentar na sua tranquilidade, quem sabe a gente faz uma terceira edição, porque senão acho que vai atropelar o teu, daí atropela o meu. Não sei o que vocês acham, mas tome seu tempo e daí a gente avalia, tá bom? Tá bom, Eu combinado. acho uma boa ideia, porque não vai dar tempo de fazer uma boa apresentação com tão pouco tempo, né? Pois é, então acho que pegue o teu tempo e daí eu me disponho a fazer uma próxima. E se já tiver um convidado que já está certo, a gente muda o mês, tranquilo para mim, tá? Tá legal. Muito bem. Deixa eu só. Ai, voltou. Então vamos lá. Então temos aí. Gostou da ideia, Luana? Então temos esse menino aqui que veio para a gente com 6 anos, né? Ele veio a princípio sem diagnóstico, mas a gente já, né, bateu o olhinho, era um teiazinho, né? Ahn, mas um menino muito inteligente, comunicativo. Ele gostava muito, como vários nossos, né, gostam de Lego e de celular, né? Ele gostava muito de celular, mas ele usava o celular para criação de vídeos. Então é um barato, porque ele filmava toda a sessão, ele editava depois o que estava fazendo, e até a gente usava isso a favor dele no sentido de que daí, olha, tá vendo o que você fez aqui com o seu corpo? Será que você consegue fazer de forma diferente, né? Então a gente utilizava isso, né, esse ponto forte, esse conhecimento dele, para a terapia mesmo, né? Gostava de batucar, batucava em tudo, batucava com vários materiais diferentes e ficava escutando lá o que ele estava fazendo, né? Não estava atrasado na área acadêmica, realmente o menino
bem inteligente, mas aquele menino que dava trabalho na escola, né? Que ficava muito agitado, não conseguia ficar quieto. Aqui tá na hora da roda, mas na verdade, né, na hora que tá com as outras crianças, na fila, atividades de mesa, então, né, nem pensar, então ele ficava toda hora levantando e atrapalhava todo o andamento da sala. Típico, né, caso que chega para nós, né? Típico queixa que chega para nós. E dificuldade também na sua interação social. Ele não brincava com os colegas, ele acabava ficando mais sozinho no intervalo e acabava batendo em colegas, isso aqui de acordo com os pais, tá? Os pais relataram que ele batia nos colegas para chamar atenção, né? Os pais e a escola, né? E faz birra quando contrariado, tá? Então, ele morava, é seu filho único, né? E os pais super. eh, super tranquilos, muito participantes, assim, muito legais, e eles, em casa, ele não dava trabalho, porque ele podia ficar batucando, ele podia fazer as coisas que ele queria lá e estava tudo certo. Então, em casa não era demanda, realmente a escola é, é onde ele apresentava o maior problema, né? Então, diante disso, diante dessas queixas, a gente achou que a integração sensorial poderia ser a abordagem aí para estar sendo utilizada, e nós aplicamos daí o Easy com ele, tá? Como vocês já viram aí da Tina, acho que muitos de vocês têm certificação já aqui, né? Mas se alguns de vocês não tiverem, a gente, esse, vocês estão vendo meu mouse? Então, Tá, ótimo. Então, aqui eu circulei, né, as áreas de déficit, então quando tem -1, né, abaixo de -1 é abaixo do esperado para a faixa etária. Então a gente consegue reconhecer nele aqui um problema de vestibular, tá? Alguns das funções táteis, né, percepção tátil de desenhos e percepção tátil de formas, e praxis sequência, praxis seguindo instrução, praxis ideação, e uma questão visual aí também acontecendo e o auditivo. Então, deu uma mesclazinha boa aqui. Então, a gente vê uma propriocepção boa, né, que estão funcionando bem para ele. Depois a gente faz a hipótese em relação a isso. E uma percepção tátil e localização também legal, tá? É, enfim, então, a gente, somado a esse resultado... Ah, não, não. Meu slide é um... Meu slide não, meu mouse tá um problema. É, então, aqui a gente vê o resultado do SPM dele. Temos o SPM casa dele, só da escola, na época, não foi feito. Não entregaram, a escola no fim não entregou, né? Mas, então, de início um pouco mais relutantes, assim, a escola, que não era uma escola aqui da minha bolha, era uma escola de outra cidade. Mas, no fim, a gente conseguiu ganhar eles. Enfim, mas ele então apresentou alguns problemas de visão, né? Mais buscando aí, né? Movimentos que giram. Então, uma das coisas que ele gostava muito era ventilador, e também ar-condicionado. Ele gostava de ficar olhando, mas ele queria entender como é que funcionava a máquina. Não é que ele gosta de ficar só vendo a coisa girar. Daí ele queria ver, daí ele olhava o ar-condicionado e falava, mas cadê o motor? Eu quero ver o motor, né? Então ele queria entender todo o processo, como estava acontecendo ali do ar-condicionado. Deu uma disfunção definitiva para tato, aí sendo mais hiperreativo, tá? E alguns problemas na consciência corporal, que é o de, né, gosta muito de pular, puxar, arrastar, e alguns problemas na praxis, tá? E aí, então, fazendo aqui a tomada de decisão baseada em dados, né, o DDDM dele. Inclusive, Tina, eu gostei muito da maneira que você separou o Easy numa coluna e o SPM na outra coluna. Eu achei isso bem, ficou organizado. Gostei. Eu vou começar a adotar essa sua divisão. Que é legal porque você traz, né? Eu sempre coloco esse quadro aqui nos meus relatórios para trazer aham, exatamente quais são as questões. Eu gosto dessas questões mais do que até se deu típico alguns problemas, disfunção aham. definitiva, né? Essa interpretação que é riquíssima, né? E aí eu nunca tinha pensado em colocar ele aqui. Agora eu vou pegar a sua ideia aí para colocar. Mas então, esse menino, então, né, a gente gerou uma hipótese que ele tem essa facilidade com imitação. A gente viu a praxis postural dele, né, muito boa.
e também a praxis visual 3D. E ele faz com que ele tenha preferência. Então, ele gosta de construção, ele sabe fazer construção, ele sabe habitar também, né? Então, essa preferência por Legos, né? E até essa criação aí no celular, pode vir desses pontos fortes, né? Agora, quanto à agitação dele, que é o que mais pegava em sala de aula, e essas queixas dele não ficar quieto na hora da roda, em atividades de mesa e atrapalhar o andamento da sala, pode estar atribuído à sua dificuldade de processar esse sistema sensorial responsável por sentir onde estamos em relação à gravidade, fazendo com que ele busque mais dessa sensação para se orientar no espaço e busque mais propriocepção também, que está faltando aqui. Então, eu acho que é muito legal, porque muitas pessoas vão. Nossa, ele busca muito movimento. Então, por que que ele busca muito? Ah, porque a percepção dele é ruim. Por isso que ele vai atrás de movimento. Opa, não é isso que o meu dado está falando. Meus dados aqui da avaliação estão falando justamente o contrário. A percepção dele é muito boa, então por isso que ele vai atrás desse vestibular. Por isso, quer dizer, então, então, por isso que ele busca muito dessa percepção para tentar compensar outros sistemas deles que não estão funcionando tão bem, né? Como vestibular, por exemplo. E aí, essa dificuldade dele nessa interação social, né, dificuldade no brincar, o interesse mais restrito que ele tem, que aliás não está aqui, mas ele tem esse interesse restrito nos ventiladores, no ar-condicionado, pode ser devido à sua dificuldade de processar as informações táteis e de realizar uma ação sequenciada, além da sua dificuldade de gerar novas ideias para as brincadeiras. Então, imagine, né? Um menino que não tem muito boa ideação. Enquanto as crianças estão, né, fez o jogo aqui, elaboramos a brincadeira. No que as crianças já estão fazendo a brincadeira acontecer, ele ainda está lá atrás, né? Tentando entender, ou tentando dar ideia, ou tentando ficando mais fixado no que ele já sabia fazer, enfim. Então ele não conseguia gerar novas ideias para a brincadeira, ele ficava mais na mesmice na brincadeira. E as pessoas não queriam, as crianças não queriam mais brincar com ele, né? E aí ele chegava, então, esse bater, a gente foi entender depois que esse bater nos colegas não era realmente bater, ele nunca foi agressivo mesmo, era porque ele não sabia como interagir ali direito, ou então, quando ele tinha realmente, quando alguém vinha por trás, por exemplo, e cutucava ele, ou trombava nele, ele acabava tendo uma reação mais exagerada, tá, aos estímulos. Então, não é que ele ia lá e vou bater nos outros para chamar atenção, não era isso, era justamente o contrário, ele tá reagindo a alguma coisa que foi imposta ali para ele, tá? E aí, nós traçamos uma meta, duas metas para ele, aliás, em relação à escola, né? Selecionamos aqui especificamente a escola, mas que ele então vai conseguir participar de uma atividade de mesa em sala de aula de forma independente por 16 a 20 minutos, de 4 a 5 oportunidades. O que a gente queria aqui? E o que foi bem explicado para a escola e para os pais também. Ele não precisa sentar. E muitas vezes a gente faz a meta, eu quero sentar na mesa. Quero que ele fique sentado por 15 a 20 minutos. Às vezes, o sentar na mesa para uma criança, né, não vai, ele pode até ser obediente e sentar, mas não vai conseguir produzir nada, porque às vezes o nível de alerta vai cair tanto, o vestibular já não processa adequadamente. Ou seja, ele está buscando um movimento para ele conseguir processar melhor tudo o que está acontecendo. E se a gente exige que ele fique sentado lá, a gente vai fazer, né, essa estratégia que ele está tentando buscar piorar. Então, ele tem que ficar ali e participar das atividades de mesa, mas ele pode fazer em pé, ele pode fazer de joelho. Quantas escolas a gente já não foi que manda a criança tirar, tá sentada em cima da perninha, não senta na perna, põe os dois pés no chão. Uai, que diferença faz para a professora sentar na perna, ou sentar de joelho, ou e ficar mudando de posição? Se ele tá lá prestando atenção, mas está mudando de posição na cadeira dele e ainda tá naquele espaço, não tem problema nenhum, né? Então a gente tem que tirar esse conceito aí de 90 graus. Ninguém fica 90 graus. Se a gente for olhar todo mundo aqui, tá todo mundo meio tortinho, né? Todo mundo meio fora do eixo. Então, e é assim, a gente vai ficando, a gente vai mudando. Então, a ideia é que ele consiga participar. Então, se ele quiser ficar sentado, mas ele ficar naquele espaço da mesa dele fazendo a atividade proposta, top, é isso que a gente precisa, sem ficar incomodando os outros. Então, ok, ele quer ficar em pé, talvez ele vai ter que ser lá no fundão. Ele vai ter que ficar, se for em pé, a questão dele, né?
para não atrapalhar os outros, não dá para ficar em pé na frente dos outros enquanto estão tentando copiar da lousa, por exemplo, né? E que ele vai então participar também de uma brincadeira com um ou mais colegas durante o intervalo, de forma independente, sem apresentar comportamentos inadequados durante 11 a 14 minutos, de 4 a 5 oportunidades. E aqui a gente também está colocando independente nas duas metas aí, porque a ideia, ele não precisa de um tutor, esse menino. Nunca teve, aliás, um tutor junto com ele, mas a ideia é que não precise toda hora um adulto ficar lá com ele, tá? Então ele consegue fazer isso dentro da organização dele e com as estratégias que a gente bolar para ele, tá? Então fizemos a intervenção, né? Fizemos aí 1 ano de intervenção com ele nessa época aqui. Então a gente trouxe muito, né, os pontos fortes dele, imitação, propriocepção, o uso do celular para gravar suas ações e fazer vídeos, o toque profundo, daí a gente entrou para regular ele. Bom, enfim, eu estou dando aqui, né, coisas que muitos de vocês já sabem, mas vamos regular ele primeiramente, né, para trabalhar essa hiperreatividade dele. E aí entrando com vestibular, controle postural, integração bilateral que ele tinha dificuldade, atividades de sequenciamento, e aí usando esses vídeos para a realização do diário, né, do que ele estava, como que ele estava fazendo a brincadeira. Então a gente trazia essa sequência para ele, né, de atividades que eram elaboradas de semana para semana. Ele vinha somente uma vez na semana, tinha indicação para 2, mas como era de outra cidade, para ele ficava difícil. E aí a gente acabou aplicando, então, o Easy depois de 1 ano. A Guess a gente aplicou ali depois de, se eu não me engano, 4 meses. E que foi, né, é uma tabelinha que foi preenchida pela escola, tá? Aí os resultados, ó, da prática baseada em evidência. Aqui nós temos o Easy dele 2024. Fantástico. E não é mentira esse aqui. Realmente, nesse caso aconteceu, né? Parece que a gente está querendo. Então, isso é muito legal, gente. Olha, ele tá dentro da faixa aqui. Ele tá tudo dentro do típico, do esperado. E aí a gente viu na Guess, né, que na primeira meta ele atingiu a pontuação de 1, né, sendo que a pontuação de 0 é o que a gente esperava, era a meta que a gente tinha aí para cumprir. Ele superou essa meta. E na meta número 2, ele passou ainda para a pontuação 2, é muito mais do que esperado. Então, essa criança teve uma evolução muito legal. Olha aqui o pré e pós, tá, da intervenção. E um dos relatos, um dos últimos, ele não é nosso, a gente deu alta, né? Que tá dó de dar alta, né? Mas a gente deu alta, porque ele tá bem. E foi assim, a gota d'água para dar alta quando ele falou para a gente, o pai mandou um áudio, né, falando, olha, ele não está querendo vir, não vai dar tempo dele vir porque ele está na rua brincando de futebol com os amiguinhos da rua. Ah, meu, aí a gente falou, olha, beleza, tchau, obrigada, né? Ele tá lá interagindo, brincando de futebol, sabe, com outros amiguinhos da rua, numa boa, sem os pais estarem juntos. Falou, tá lá, eu não tô conseguindo tirar ele de lá. É tudo que a gente quer, né? Ele não tinha atraso aí na escola, nem nada disso. Então, é uma criança que incomodava. Começou aquela queixa dos pais, sabe? Aquela queixa do outros pais, né? Na verdade, que, o seu filho bateu no meu filho. Até algumas mães querendo retirar ele sabe? É melhor não estar aqui na escola, melhor se ele sair, sabe? Começou uma moçãozinha. Então, isso é outra estratégia que eu não coloquei aqui que a gente fez, mas a gente pediu para a escola, né, estar conversando com os pais, explicando para os pais o que ele tinha, que não era um bater, que era diferente. Então, para que os pais entendessem, porque daí os pais também contaminam essas crianças que estão lá com eles. Falam, olha, não chega perto desse menino aí, porque esse menino vai te bater, esse menino é agressivo, viu? Não chega perto. Então, houve todo um trabalho aí que daí a escola fez com essa criança, com esses pais, né? Para tentar reduzir toda esse pensamento, essa ansiedade em cima desse menino, né? E tudo ficou mais gostoso ali. Ele também, obviamente, melhorou a reatividade dele, né? Que não tem aqui no gráfico, também melhorou bastante. Claro, em dias mais estressantes ele está mais hiperreativo, mas ele tem uma qualidade de vida muito legal, está participando de tudo e não está mais
incomodando tanto na escola. Claro que ele ainda é um pouco mais agitado que outras crianças, assim, um pouquinho mais gosta de um movimento maior, e mesmo porque eu acho que o QI dele é um pouquinho maior do que o da sala dele, então acaba ficando maçante para ele aquela sala de aula, né? E ele vai cutucar os outros quando tá muito chato para ele, tá? Mas daí é um, né, um outro é outro problema que não é problema, vamos dizer assim, né? Que ele tá bem, ele tá lá e tá só entediado. Então, talvez fui um pouquinho rápido agora, né, para apresentar esse caso, não sei nem que hora são, se eu bati o horário ou não. Mas, enfim, então eu acho que é muito importante essa parceria com a escola, muito legal. Não, deu tempo. Deu tempo? Deu tempo, eu que estourei um pouquinho. Vamos mais umas parceiras. É. Só sobrou tempo para a Cláudia. Desculpa, Cláudia. Sobrou tempo? Não, você Não, vai ter Não. que só não sobrou demonstrar. tempo. Ah, tá. Eu falei, ué, tô olhando errado aqui. Então tá. Não, é verdade. Mas eu acho que é bem legal vocês estarem trazendo esses estudos, né, de caso, assim, para a gente visualizar todo esse processo de terapia ocupacional, como é importante desde do primeiro contato e apresentar todos esses instrumentos e essa medição de resultados. Nós, da terapia ocupacional, precisamos mostrar esses dados, né? É importante essa questão quantitativa, porque ela nos valoriza perante os pais, perante a sociedade, perante os médicos, a própria escola, porque há muitos anos atrás a gente não usava todos esses recursos, né, de estar mostrando um chat, de estar mostrando uma tabela, um instrumento, né? Então, acho que é muito importante trazer estudos de caso e aquela coisa, o estudo de caso, você somando vários estudos, também nos pode mostrar desde que, né, a gente está replicando, por exemplo, o uso do DDD faz com que a gente esteja replicando um processo de terapia ocupacional utilizando a integração sensorial, até para a gente ter aí uma somatória de dados para evoluir aí nessas evidências, né? Para a gente evoluir ainda mais nas evidências. Então, acho bem importante vocês estarem compartilhando com a gente. Vou passar a palavra. A minha próxima, gente, é bem diferente, não é estudo de caso. Eu vou trazer dois relatos de experiência em escola mesmo, em sala de aula como um todo. Então, fica para a próxima, até para a gente não avançar aí nos horários de vocês, todo mundo, né, trabalha amanhã, mas agradeço aí a participação de vocês, passo a palavra para a Tine, para a Kátia, para a Elô, quem quiser aí participar Então, também. antes de passar para elas, eu também quero falar que foram apresentações ótimas e que ilustram, né, esse progresso que a gente está fazendo, usando medidas, usando coisas que a gente pode mostrar para as outras pessoas o que a gente faz e o resultado que a gente obtém, né? Então, parabéns aí para as duas, foi muito bom. A gente tem um Não sei se bebê tiver aqui. pergunta, né? Eu super agradeço, mas se tiver pergunta, ou enfim, esse comentário, estamos aqui ainda É, um os pouquinho mais. comentários. Sou sempre de puxar o tempo, né, Cláudia? Olha só! Não, mas é gostoso. E acho que é importante a gente, né, compartilhar essas experiências, como a Luana está falando, né, para que a gente consiga, assim, a questão do trabalho na escola é tão gostoso, e se a gente conseguir fazer com que a gente
aumente, né, a possibilidade de nós, terapeutas ocupacionais na escola, acho que é fantástico. Então, acho que trazer essas experiências e compartilhar com o grupo só faz cada um, talvez, né? Talvez não, tenho certeza, porque tá aqui quarta-feira, 9 horas da noite, é porque quer expandir, quer estar absorvendo essas experiências para também estar levando essa prática no seu campo ali da escola e tudo mais. Obrigada, meninas. Nos incentiva bastante. A gente estava aqui no começo dizendo das dos problemas que a gente teve, né? A Tina está aí com problema de saúde na família, eu tive 2 perdas também na família, a Kátia aí com 3 crianças, teve o aniversário da pequena aí, que está aí no colo dela de 1 Mas aninho, assim, ó, então, cadê o maninho? Então, é tudo muito corrido, mas a gente sempre faz questão de estar compartilhando com vocês. E é gostoso ouvir de vocês que a gente está chegando lá, porque isso nos move, né? Nos incentiva cada vez mais, apesar de todas essas dificuldades que a vida nos traz, é uma questão aí de saber lidar também, né? Acho que é a Ana Paula que levantou a mão, é isso? Ou foi sem querer, Ana Paula? Ah, tá. Ah, eu acho que foi não sei, que bom que vocês estão Então, aqui. fica o convite para o próximo encontro, né? Isso. Marília, obrigada. A gente quer agradecer o apoio da ABS também, as meninas que estão aqui representando a ABS, obrigada. E a Elô, Kátia, Tina, muito obrigada. E a todas vocês, obrigada por estarem aqui com a gente. Então, nos encontramos no próximo mês. obrigada. Saudades. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Sim.